Olá pessoal, aqui é o Solano do Dicas e Planilhas e esse é o Guia do Excel de A a Z. Hoje vamos ver a função arred. A função arred arredonda o número até uma quantidade selecionada de dígitos ou casas decimais após a vírgula. Como funciona isso? Vamos ver aqui no exemplo de dígito zero. Vamos então, igual para chamar a fórmula, escrever arred, abre parênteses, o num. Ele pede num. Número é o número que eu pretendo arredondar. Qual número é esse? No meu caso aqui é o valor de 1,9, na célula E6. Ponto e vírgula, e o número de dígitos que eu quero que apareça arredondado após a vírgula. Então, após a vírgula, no primeiro exemplo, eu vou usar o zero. Eu não quero dígito nenhum após a vírgula. O que vai acontecer? Ele vai arredondar para 2. Por quê? Porque 1,9 está mais próximo de 2 do que está mais próximo de 1. Ele arredonda aqui, no caso, para o mais próximo e com 0 casas após a vírgula. Se eu abrir aqui, ó, aumentar casas decimais, ele vai dar o valor de 2,0, certo? Vamos usar um exemplo com um dígito após a vírgula. Então, igual para chamar a fórmula, arred, abre parênteses, escolho o valor aqui de π, que está aqui no valor 1, ponto e vírgula, número de dígitos após a vírgula, 1. E fecho parênteses. O que vai acontecer? Ele vai trazer, eu vou abrir aqui a casa decimal dessa célula, ele vai trazer o valor de 3,1, tá? Após isso, você vê que ele não traz mais nenhum valor após a vírgula. Por quê? Porque eu selecionei um dígito após a vírgula. Então, ele trouxe 3,1. Vamos usar o exemplo com 2 dígitos agora, tá? Então, vou aqui, igual, para chamar a fórmula, arred, abre parênteses, o número que eu quero é o número de π mesmo, valor 2, ponto e vírgula, agora são 2 dígitos após a vírgula. Fecho parênteses e dou um Enter. Ele vai trazer o valor de 3,14, porque eu selecionei 2 dígitos após a vírgula. Vou fazer o mesmo agora para 5 dígitos, igual, arred, abre parênteses, seleciona o valor de 2, ponto e vírgula, e o número de dígitos vai ser 5. Fecha parênteses, aperta Enter. Então, se eu abrir aqui as casas decimais, vou ver que ele tem até 5 números depois da vírgula, que foi o que eu selecionei. Após isso, ele arredonda e fica zerado, tá bom? Essa fórmula, ela sempre vai arredondar para o mais próximo, ou seja, nesse exemplo aqui, se eu usar o arred, selecionar 1,6 e colocar 0 dígitos após a vírgula, o que vai acontecer? Ele vai arredondar para 2, por quê? Porque 1,6 ele está mais próximo de 2 do que está mais próximo de 1, tá bom? Se você abrir aqui a casa decimal, você vê que ele traz o 2. Nesse segundo exemplo, se eu utilizar o arred 1,68 com um dígito após a vírgula e fechar aqui e apertar o Enter, ele vai trazer o valor de 1,7. Por quê? 1,68 está mais próximo do que 1,7 do que está mais próximo do que 1,6, tá bom? Se no caso aqui esse valor fosse um valor de, por exemplo, 1,62, ele está mais próximo do que 1,6 do que está mais próximo do que 1,7. Entenderam? Então espero que tenham gostado e até a próxima.